O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensiná-los muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto, já é tarde. Despede o povo, para que possam ir aos campos e povoados e vizinhos comprar alguma coisa para comer." Jesus respondeu: "Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? Ide ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. Todos sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães eram 5.000 homens. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Deus se fez homem por amor de nós. Mas só que Ele quis também se manifestar, senão nós iríamos ficar na ignorância, na escuridão, sem percebermos esse grande amor que Deus realizou por nós. Então Jesus, Ele continua se manifestando. Nós podemos dizer que existe várias epifanias, várias manifestações de Jesus com poder, com glória. E hoje nós acabamos de ler esse evangelho onde Jesus multiplica os pães para saciar a fome de uma multidão. Mas só que diz o texto no início, que é muito importante: Jesus olhou para a multidão e teve compaixão. O coração de Jesus foi transpassado de dor ao ver aquele povo sofrendo. E impulsionado pela compaixão, pelo amor, pela misericórdia, aí Jesus vai realizar um milagre. Jesus não faz milagre por fazer, Ele é impulsionado pelo amor. Ele ama a cada um de nós, por isso que Ele manifesta as suas obras prodigiosas. E a primeira coisa que Jesus fez foi instruir o povo. Interessante que antes de fazer o milagre, Jesus fala, Jesus ensina, Jesus mostra o caminho, Ele prega a palavra de Deus. Então nós podemos perceber que a pregação de Jesus é fruto do seu amor, porque o povo padece na ignorância, e quando nós não nos alimentamos da palavra de Deus, o que acontece? Nós podemos nos perder nos erros
nós podemos nos perder em falsos caminhos. Por isso a insistência de nós meditarmos a palavra de Deus, de nós lermos as Santas Escrituras, de nós buscarmos a palavra de Deus dizendo: Senhor, o que Tu queres para mim? E essa palavra vai sendo um alimento espiritual, me transformando, me renovando. E quanto mais eu vou me alimentando da palavra de Deus, mais eu vou experimentando a compaixão, o amor, a misericórdia de Jesus por mim. Deus falou comigo, para mim, de modo pessoal. Então, queridos irmãos e irmãs, que possamos tirar a poeira que está lá no Salmo 90, em cima da televisão, ou diante da televisão, e ler a Bíblia. Assim eu vou me alimentando do amor que Jesus tem por mim. Aí depois veio o grande milagre da multiplicação dos pães num lugar deserto, incapaz de produzir algo, e Jesus fez nascer pão para uma multidão. Diante da nossa incapacidade, Deus faz o milagre. No meio do deserto, Deus faz o milagre. E Jesus motiva os seus apóstolos a distribuir os pães. Queridos irmãos, que milagre esplêndido, que manifestação de poder que Jesus realizou. Ele se manifesta como Deus e Senhor. Mas só que essa estrutura da pregação e do milagre de Jesus nós encontramos na missa. Na Santa Missa nós temos Jesus que nos fala pelas Santas Escrituras, pela homilia. E na Santa Missa nós temos o milagre do pão, que é muito maior que o milagre da multiplicação dos pães. É o pão que se torna carne, que se torna a presença real de Jesus e que nós temos a graça de receber. Nós podemos dizer: que bênção, aquele povo teve a graça de comer do pão na qual Jesus fez o milagre. Realmente foi uma grande graça, mas nós temos muito mais. É o tempo da igreja, é o tempo do Espírito Santo, é o Kairos, onde nós podemos receber a Eucaristia, o pão da vida, na qual Jesus falou: aquele que come da minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, queridos irmãos, na Eucaristia, Jesus continua sentindo compaixão por nós, amor por nós. E que possamos nos aproximar da Eucaristia com esse intuito: Senhor, eu quero fazer uma experiência do Teu amor, da Tua compaixão. Tu conheces as minhas feridas, Tu conheces o meu cansaço, Tu conheces a minha cruz pesada, a minha tribulação. Tu conheces o meu deserto. Então, Senhor, tenha compaixão de mim e manifeste na minha vida a Tua grande misericórdia. E é isso que acontece na Eucaristia. Deus vem até nós para nos amar, nos encher de todas as suas bênçãos e de todas as suas graças na qual nós precisamos para a nossa salvação. Então acontece em nós esse mistério. Eu me uno a Jesus na Eucaristia, o pão vivo, e Ele me salva, Ele me cura, Ele me liberta. Então, queridos irmãos, que tenhamos também, como Jesus, compaixão dos outros que estão na ignorância e não conhecem Jesus Cristo. Na verdade, Padre Eduardo, é isso que a TV Século XXI faz. O Padre Eduardo não se cansa de pregar o Evangelho, porque ele tem compaixão daqueles que estão espalhados pelo Brasil, que nunca ouviram falar de Jesus, estão precisando de uma luz para conhecer o caminho da salvação. Então, peçamos também essa graça de termos compaixão daqueles que não conhecem Jesus. Talvez dentro de casa, do marido,
da esposa, dos filhos, que possamos proclamar, anunciar a palavra de Deus por compaixão e amor. A mesma compaixão que Jesus teve pelo povo que era considerado um povo que não tinha pastores para ensiná-los. Que o Espírito Santo venha sobre nós, nos dê essa graça para encher o nosso coração de amor pelas pessoas e assim, pelo nosso testemunho, possamos anunciar o Evangelho. Amém. Amém.